Você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse ela no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Quem achou, coloca a Bíblia no coração, amém? Se você esqueceu a Bíblia, você vai colocar a mão no seu coração e vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Capítulo 2, versículo 23. Hoje o Senhor vai falar aos nossos corações. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender um caminho do teu coração. Fala comigo. Fala comigo como pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Venha, Senhor, neste momento, Pai, a falar conosco, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Pai amado, querido, que não seja o homem a estar falando, ministrando o que deseja, não, Senhor, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos, Pai, que o Senhor venha arrancar do nosso meio todo impedimento, toda preguiça, todo sono, tudo aquilo, Senhor, que possa acontecer para que essa pessoa, Senhor, saia daqui sem suas bênçãos. O Senhor venha arrancar, Senhor, do nosso meio todo e qualquer mal. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Quem aqui está na fé? Quem está na fé? De coração? Está na fé? Está mesmo? Nós estamos nesse propósito, que é o propósito de libertação, né? E a palavra de Deus, ela fala assim: e conhecereis a verdade, e o quê? E a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Quantos aqui um dia não sabiam da verdade? Por que a palavra de Deus fala isso? Um dia eu, vou falar da pastora Ana Paula. Um dia eu estava aprisionada nas mentiras que o mundo havia contado para mim. Tanto nas minhas crenças, quanto no que se pode fazer, no que não pode fazer, no que agrada a Deus, no que não agrada a Deus. Eu estava aprisionada nas mentiras que falavam para mim, porque esse mundo é um mundo de mentira. Mas quando eu vim a conhecer a verdade, que está aqui, ó, na palavra de Deus, aí eu fui liberta das crenças erradas. Eu fui liberta dos pensamentos que lá o mundo tinha colocado na minha cabeça. Talvez você fale, pastora, eu fui liberta também da mentira deste mundo. Eu sou uma pessoa que eu vivi essa mentira e hoje eu estou livre. Quem está livre pelo poder do Senhor? Glórias a Deus. Mas existe um tipo de libertação. Eu vejo muitos cristãos que estão dentro da igreja e eles foram livres da mentira, por exemplo, livres do engano, mas são cristãos que não são livres de doenças, que não estão livres de outros tipos de problemas, né? Problemas na área sentimental. A gente vê cristãos dentro da igreja que não são livres. A pessoa, ela conheceu a verdade, ela conheceu a palavra e continua com a sua vida aprisionada nas mãos do inimigo. Poxa, mas por quê, pastor? Se o Senhor fala que Ele quer nos dar libertação, o desejo dEle é nos
cristãos estão vivendo aprisionados, pessoal. Estão vivendo aprisionados. Eu quero que você conheça uma história de um povo que também era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas que estava vivendo aprisionado. O povo estava aprisionado. Vamos ler. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão ou escravidão, né, em algumas Bíblias, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, de que povo nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um povo que foi escolhido para ser o povo de Deus, mas que acabou errando, e quando se erra, acaba se colhendo os frutos deste erro. Esse povo, ele estava escravizado no Egito. O povo de Deus estava ali sofrendo, sendo humilhado. Sim, porque quando você é escravizado, você também é humilhado. Estava ali, né, à mercê do inimigo. Faraó, né, ele era o quê? Ele simbolizava o quê? Simbolizava o inimigo. Eu quero que você veja o seguinte: este povo, ele estava muitos anos. A Bíblia fala que eram 430 anos escravizados. Então, era anos pra caramba, era muito anos, muito tempo, muitos. E esse povo, ele veio, demorou, mas clamou. Veja que quando o povo, ele tomou a atitude de clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que eles gemiam, porque eles eram escravizados, eles sofriam. Mas isso não era suficiente para Deus agir. Deus agiu quando eles tomaram a atitude de clamar. Aí a palavra de Deus fala que quando eles clamaram, o clamor deles subiu a Deus. Deus olhou para eles e se lembrou que havia uma aliança feita lá atrás com o pai Abraão. E aí Deus tomou uma decisão. Baseado nesses clamores, no que Deus olhou para a terra e viu ali os filhos de Israel, viu ali o povo de Deus sofrendo, pastando nas mãos do inimigo, Deus tomou a decisão: eu vou libertá-los. Amém, pessoal? Amém. Deus decidiu fazer o quê? Libertar. O quê? Libertar. Libertar. Deus decidiu libertar. E a partir daí começa uma série de acontecimentos rumo a esta libertação. Se você for passando sua Bíblia para frente, não sei se na sua Bíblia tem, né, os títulos, né? Você vai ver que depois disso, Deus, ele fala com Moisés no meio da sarça ardente. Ou seja, ele escolhe Moisés para liderar essa libertação que ele ia fazer. Mais para frente, Deus concede poderes a Moisés. Ou seja, Deus dá condições para que Moisés pudesse tirar o povo. Você vai passando para frente aí, só nos títulos. Você vê que Moisés e Arão falam com o Faraó. Depois Faraó aflige os israelitas. Você vai passando, vai tendo vários acontecimentos. E aí o que acontece? Quando Deus vê que Faraó, que é o inimigo, Faraó estava com o povo de Deus assim, ó, nas mãos dele. Quando Deus vê, quando Deus enxerga que Faraó, ele está insistindo, Faraó não vai desistir, não vai abrir mão, não vai libertar o povo. Quando Deus vê isso, Deus começa a agir naquele povo, na vida de Faraó. E aí vem as famosas pragas que nós já pregamos aqui, que você conhece. Qual foi a primeira praga?
Tem gente que está perdido. Vai no capítulo 9 aí. Quinta praga. Peste nos animais. Sexta praga. Úlceras. Sétima praga. Chuva de pedras. Chuva de pedras. Oitava praga. Gafanhoto. Nona praga. Trevas que cobriram Trevas. E 10ª praga. A morte dos primogênitos. Né? Então, olha só. Tudo isso que nós aqui só lemos, né? Para saber o que houve. Né? Senão ia ter que fazer uma vigília para pegar tudo. Nós resumimos. Mas tudo isso aqui foi o agir de Deus. Foi porque Deus tomou atitude. Deus decidiu libertar o povo. E Ele ia fazer o que fosse preciso para que esse povo fosse liberto. Repete assim: Deus faz o que é preciso. Para que eu seja liberto. Você tem esse Deus. Eles tinham um Deus que foi capaz de fazer até que o inimigo não resistiu e fez o quê? Libertou o povo. Será que foi simples assim? Quando você vai um pouquinho lá na frente, eu quero que você vai e veja que o povo, quando conseguiu sair, lá no capítulo 12, versículo 37. Diz assim, ó: a saída dos israelitas do Egito. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar com as mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Dá uma paradinha. Pessoal, o povo de Deus, nesse momento, no momento em que o povo saiu da terra, o povo foi liberto. Amém? Amém. Mas eu quero que você entenda o seguinte: algo teve que acontecer para que essa libertação ocorresse. Você sabe o nome disso? Nós cantávamos agora, a música falava assim: preciso ter atitude. Você cantou assim agora há pouco? Cantou ou não cantou? Você falou que você precisava do quê? Atitude. Libertação é atitude. Libertação é a atitude. Sem atitude não há libertação. Não dá. Veja bem, a libertação só é possível quando existe atitude. Pessoal, entenda uma coisa. A libertação do povo aconteceu. Não aconteceu? Deus fez o que tinha que ser feito para o povo ser liberto. Não fez? E o povo também fez o que tinha que ser feito para que ele fosse liberto. Primeiro o povo clamou a Deus, lá atrás. E depois o povo fez o que ali na frente? Saiu. Simples assim. O povo saiu. Veja bem, Deus tinha mandado 10 pragas. Deus tinha feito o possível e o impossível para libertar aquele povo. Mas se depois de Deus mandar as 10 pragas, aquele povo decidisse: tá bom, Deus quer me libertar, mas Ele vai me levar para um lugar que eu nem sei onde fica. Ele vai... Será que eu não vou passar necessidade? Poxa, eu estou aqui há tanto tempo. Eles estavam há 430 anos ali. Poxa. Imagina só se eles pensassem e se na última hora eles decidissem que eles não iam sair do Egito. A libertação ia acontecer? Deus fez tudo o que tinha que fazer. A parte de Deus estava feita. Mas
povo tivesse feito a parte dele pela metade, só tivesse clamado, mas no final não tivesse tomado a atitude do mais difícil, que é querer. Eu quero sair. Pessoal, para você ser liberto, você tem que querer ser liberto. Entende uma coisa, você não vai ser liberto se você não quiser de verdade. Entenda. Quando a gente vê a vida de uma pessoa, eu fico triste, eu vejo um jovem, e eu vejo que esse jovem, chega um jovem, ele é liberto, chega um jovem, ele arrebenta, ele é abençoado, Deus abençoa, e aí eu vejo um outro jovem, que não consegue nunca ser liberto. Eu olho para outra pessoa e vejo pessoas que não conseguem nunca ter a libertação. Agora eu te pergunto, será que Deus é injusto? Por que na vida de uma pessoa Deus existe e na vida de outra pessoa Deus não existe? Porque falta o querer, falta atitude. A pessoa chega e ela fala assim, pastor, eu quero oração forte, que eu estou passando mal. Eu já pergunto, mas escuta, você quer que eu faça uma oração forte para expulsar o mal que está atuando na tua vida? É, pastor. Mas você vai deixar de usar droga? Ah, pastor, é difícil. Querer, pessoal, é fazer por onde. Quando você toma uma atitude, é diferente. Eu quero abandonar as drogas. Então você vai tomar uma atitude. Tudo que você tem que fazer para abandonar as drogas, você vai fazer. Você não vai mais andar com pessoas que usavam com você. Você não vai mais passar pelo caminho onde você sabe que você vai ser tentado. Você tomou uma decisão. Eu não vou. Libertação é tomar a decisão. As pessoas querem que eu ore para que ela acorde e fale assim, olha, eu uso droga há 50 anos, eu fumo, eu bebo. A minha vida inteira e acordei hoje, ó, sentindo nada. As pessoas esperam que Deus faça tudo. Elas não querem fazer nada. Elas não querem se esforçar. Elas não querem correr atrás. Esse povo aqui, Deus fez tudo o que precisava para salvar. Deus fez tudo o que precisava para libertar. Mas só foi liberto mesmo depois que eles falaram assim, Deus já fez tudo, agora a gente vai sair. Eles tomaram a decisão de pegar criança, pegar gado. Imagina a dificuldade. Imagina como foi difícil tomar essa decisão. Talvez você pense que é fácil. Não era fácil não, eles estavam indo para o deserto. Eles estavam saindo de uma cidade onde tinha tudo para ir para o deserto. Que apesar de serem escravos, tinham comida. Que apesar de serem escravos, eles sabiam que eles viviam a vidinha deles, acomodados ali, que estavam sofrendo, mas que agora eles tomaram a decisão e foram, fizeram o que Deus mandou eles fazer e foram. Você tem que entender que para você ser liberto, você tem que querer. Pessoal, eles estavam aprisionados fisicamente. Aquele povo, eles estavam aprisionados fisicamente. Eles eram literalmente escravos. Aquele povo era escravo de Faraó. Mas será que a escravidão deles era só física? Eu li algo que diz assim, a pior prisão não é a física, e sim a prisão espiritual. Sabe, eu olho para aquele povo e vejo como que o coração deles devia estar. Eu não olho só para a situação física, eu olho para aquele povo e vejo o que aquela situação causava no coração deles. No início nós lemos que eles gemiam. Quer dizer, era uma situação dolorosa. Esse povo estava sendo humilhado. Imagina que no coração deles havia muita mágoa. Imagina que no coração deles havia muitos traumas. Crianças que nasceram ali nunca viram a liberdade. Crianças que nasceram, que eram homens e morreram e nunca chegaram a ver nesses 430 anos a liberdade. Imagina o que
você. Deus, Ele te chamou para a libertação. Deus te chamou para a libertação. Mas você vai ter que agir. Pastora, eu quero abandonar o vício. Você vai ter que agir. Você vai ter que ser um cristão de atitude. Hoje eu conversava com uma amiga minha, uma cliente minha, e ela estava falando para mim assim, que ela frequentou muitos anos no candomblé, E ela falou assim, olha, eu me converti a Cristo, e sabe o que eu aprendi? Eu falei, o quê? Eu aprendi que os espíritas, eles têm mais atitude do que os cristãos. Foi isso que eu aprendi. Ela falou isso entrou no meu coração. Isso ficou marcado no meu coração. Ela falou, quando a gente era espírita, quando eu ia no espiritismo, pensa que as pessoas faltavam por causa de um tempo, de uma chuvinha. As pessoas tinham atitude. O que elas queriam, elas iam e faziam. Agora, claro, né? Ela contou até a história de uma amiga dela, que ela teve que jejuar e quando tu jejuou, a amiga ficou cega. O diabo é sujo, pessoal. Agora, com Deus, você só tem que fazer as coisas por amor. Obediência, por amor. Obedecer a Deus por amor. Deus, Ele não te põe. Você faz por amor. E aí, às vezes, falta, o cristão não tem atitude. A pessoa fica anos na igreja, não é liberta. Mas a culpa não é de Deus. Porque Deus, Ele faz o que tem que ser feito para ela ser liberta. O Senhor Jesus morreu na cruz para ela ser liberta. Deus, quando a pessoa chega, Ele faz a parte dele, tudo que for da parte dele para ela ser liberta, Ele faz, mas a pessoa não age. A pessoa não quer fazer a parte dela. Ela quer chegar no casamento, quer ter um casamento abençoado sem ela fazer nada. Ela quer orar, chegar em casa e encontrar um príncipe, uma princesa lá. E se não for assim, então não funciona. Você tem que fazer por onde? Libertação é atitude. E aí eu lembrava, eu trouxe aqui uma gaiola. Pega para mim essa gaiola. Tá vendo essa gaiola? Tá vendo, pessoal, a gaiola aqui? Sim. Segura aqui para mim, a gaiola. Eu estava lembrando de uma história aqui, uma história verdadeira de um pastor, que ele estava indo para a igreja, no meio do caminho ele viu um menino, e esse menino estava com uma gaiola parecida com essa, só que essa gaiola, ela não estava vazia, dentro dessa gaiola tinha 3 pássaros, 3 passarinhos, e aí esse pastor passou e falou pro menino assim, escuta, o que você vai fazer com esses passarinhos aí? Aí o menino falou assim, ó, primeiro, eu vou levar eles para minha casa. Depois, eu vou tirar pena por pena. Depois eu vou arrancar as pernas. E por último, eu vou tacar fogo. O pastor olhou para o menino e falou assim, quanto você quer por esses passarinhos? O menino olhou para o pastor e falou, não, você não vai querer comprar. Você não vai querer comprar esses passarinhos porque eles não valem nada. Esses passarinhos não valem nada. Eu capturei eles. Peguei eles na rua, estava ali, dando sopa. Eles não valem nada. Você não vai querer comprar eles. Eles não servem para absolutamente nada. O pastor insistiu, né, não, mas quanto que você quer? E aí ele comprou por R$10. R$10 foi o preço desses passarinhos. Aí o pastor chegou, né? Pegou ali o passarinho, a gaiola com os passarinhos, chegou na primeira árvore, na primeira praça que viu, e olha o que o pastor fez, ó. O que o pastor fez? Libertou os pássaros. Aqueles pássaros saíram voando e eles foram livres. Sabe, o Senhor Jesus na nossa vida não é diferente. O diabo na nossa vida também não é diferente. O diabo, ele representa esse menino aí.
das vezes quer destruir a tua vida. O diabo ele tem alegria no teu choro. O diabo ele quer te escravizar no vício que ele criou. Ele quer te aprisionar nas mensagens que ele coloca lá fora. O diabo tem destruído o mundo. Ele tem colocado que pedofilia é normal, que homossexualismo é normal, que prostituição é normal, você se relacionar é comum. Ele tem mudado, ele tem colocado que maconha agora pode. Foi até aprovado. Então o diabo, ele quer te aprisionar, ele tem destruído. E mesmo que a gente não venha valer nada diante dos olhos do diabo, aos olhos de Deus, ele viu o valor em nós. Talvez você mesmo não tenha enxergado o valor em você. Quando a minha mãe tentou um suicídio, ali, ela movida, pela força do mal, o diabo colocou o que no coração dela? Que ela não valia nada. É isso que o diabo quer que você pense, que você não vale nada. Ele quer te botar pro chão. Ele quer que você seja pisado, destruído. Mas em nome do Senhor Jesus, você vai ser liberto. Amém, pessoal? Amém. Liberto de tudo, até do que falam de você, do que tentam colocar na tua mente. Você sabe quando uma criança pequenininha, ela cresce ouvindo uma coisa, ela cresce e ela vira aquilo. Você é uma burra, você é uma burra, você não cresce, você é uma vagabunda. A criança, ela vai ouvindo aquilo. Quando ela cresce, ela se torna o quê? Se torna aquilo. Se ela não encontra Jesus, ela está o quê? Destruída. Então, você tem que enxergar que Deus ele quer nos libertar, mas a sua atitude é importante. Sabe por quê? Imagina agora, vamos imaginar essa história com outro final. Volta na história. O pastor então comprou por quanto? 10 reais. Aí o pastor chega na primeira praça e o pastor pega o quê? Pega a porta e faz o quê? Imagina que eles não saem daqui de dentro. Imagine que eles decidem não sair. E o pastor fala: é para você sair. Sai! Ei, eu estou fazendo a minha parte. Eu comprei você. Eu estou te libertando. Agora a sua parte de sair, de querer sair. Queira sair. Se eles não quiserem sair, a libertação vai acontecer? Não. Deus não faria isso, mas o pastor poderia tentar pegar-nos à força e querer lançar para fora. Aí eles voariam de volta. Existe libertação sem que você tome a decisão, sem que você tenha a atitude? Não. Você está consciente disso? Mas eu quero falar para você que só existe uma coisa pior do que você não querer ser liberto. Será que existe algo pior do que isso? O que é pior do que você não querer ser liberto? Pergunta para a pessoa isso lá. Fala para você, o que pode ser pior do que você não querer ser liberto? Aí você vai responder assim: você ser liberto, e depois decidir voltar. Isso é pior. A palavra do Senhor, ela fala assim, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Anota. Fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essa palavra diz tudo, hein? O Senhor Jesus te chamou para quê? Para a liberdade. Só que você tem que querer permanecer. Quantas pessoas, eu já orei por pessoas
Paulo. Agora voltando a história de outro pastor, não de mim. Eu já orei por pessoa, cheguei na pessoa e falei assim, eu vou orar por você. Senti imediatamente, essa pessoa foi curada. Eu senti. A pessoa saiu de lá e foi embora. No outro mundo a pessoa voltou, eu falei, ela continua doente. Ela deu brecha em alguma coisa. Ou ela duvidou, ou ela pegou no pensamento, eu não sei. Ou pegou na atitude. Quantas vezes eu já orei aqui e falei assim, você está liberto? Em nome de Jesus, essa pessoa manifestou com demônios. Igual no domingo as pessoas se manifestaram, a gente libertando. Quantas pessoas eu libertei e falei, você está liberto, você está livre. Eu olhei nos olhos, senti a libertação. E aí a pessoa volta para o culto, eu olho para cá e eu vejo que ela está endemoniada. Por quê? Deus fez a parte dele. E talvez ela tenha feito a parte dela naquele momento, mas chegou lá fora. Ela decidiu voltar à escravidão. Voltar para Gaiô. Você consegue entender isso? Você não pode ser assim. Você tem que decidir. E você tem que permanecer. E você não pode se submeter de novo à escravidão. Uma vez que você foi liberto, você não pode aceitar que o diabo atue novamente. E aí você fica aquela pessoa que ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. Já viu aquela pessoa uma hora está bem, quando você menos imagina, já viu? Tipo de gente que é assim, ó. Mas nada. Não. Você tem que receber a libertação. Tomar posse dessa libertação. Segurar e não abrir mais. Não abrir mais. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 13a, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha aqui, meu pessoal. Ele falou assim, que nós fomos chamados para ter a liberdade. Para ter a liberdade. Deus te deu livre, mas você não pode usar dessa liberdade para poder errar. Tem gente que usa a liberdade de Deus para poder errar. Aí ela se aprisiona novamente nas garras do diabo. De novo a pessoa cai. De novo a pessoa erra. Tem gente que é assim. Mas você não vai ser assim, não. Você vai ter que tomar uma decisão. Nós vamos fazer agora 7 orações. Cada oração é para uma área da tua vida. Você vai ter a oração da vida sentimental, você vai ter a oração da vida familiar, da vida financeira. Você vai receber a oração da cura física e também da cura espiritual. Às vezes, a pessoa, ela fisicamente está bem, mas ela tem depressão, ela tem insônia, desejo de suicídio. Isso daí é o quê? Ela está sem a saúde espiritual. Isso é problemas espirituais. São doenças espirituais. Você também vai receber aqui a oração para cura mental. E sabe por quê? Sabe por que a cura mental? Sabe por que nós vamos orar para a sua saúde mental? Porque, como nós já pregamos, o coração foi feito para pensar? Não. A cabeça foi feita, o coração não, o cérebro foi feito. Coração não. Quando você pensa com o coração, você pensa com sentimento. Você erra. Mas quando você pensa aqui, ó, você toma uma atitude que você tem que tomar. Então, o diabo, sabendo disso, na vida dos cristãos, ele tenta lançar pensamentos.
Ele está vendo que a ovelha branca está na fé. Então, ele fala, poxa, eu jogo sentimentos no coração dela, não consigo atingir. Então, eu vou jogar pensamentos aqui. Então, do nada, a ovelha branca está lá tentando o pensamento. E aí, esse pensamento, se não for repreendido, vai aprisionar. Eu vou só fazer uma finalização sobre o povo de Deus. Esse povo, ele ficou quantos dias no deserto? 40 anos no deserto. Esse povo saiu de lá e ficou 40 anos. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Algumas pessoas já sabem porque nós já pegamos, né? Eles estavam a 40 anos de distância da terra prometida? Não. Eles estavam a 40 dias, aproximadamente 40 dias de distância. Mas eles ficaram 40 anos. Porque chegou uma hora que esse povo, ele começou a deixar de ter atitude de homem, de mulher de Deus. Eles deixaram de agir como Deus queria. Eles começaram a criar idolatria. Eles começaram, o diabo lançava na mente deles, era melhor lá no Egito. Aí eles falavam assim, era melhor porque pelo menos no Egito a gente tinha as coisas. Olha só, cuspindo no prato que, poxa, Deus tirou eles de lá e levaram eles, tiraram eles de lá, mas eles estavam cuspindo ali. Deus tirou eles da escravidão, mas eles cuspiram na libertação. Queria voltar a ser o quê? Escravo. Porque é mais fácil, né? Então eles não ligavam. Eles esqueceram o que eles viveram lá. Muita gente se esquece. Muita gente vem para a igreja, se converte e volta para o mundo, abandona Deus, abandona a igreja. Sabe por quê? Porque ela se esqueceu. Ela se esqueceu de como ela vivia antes de vir para a igreja. De como ela vivia de aceitar o Senhor Jesus. Ela se esqueceu de que ela era aprisionada. Você sempre tem que estar sempre lembrando. Todos os dias. Quer ser uma pessoa forte? Quer ser um cristão de atitude? Acorda de manhã, agradece a Deus pelo dia. Leia a palavra, ouça louvor. Não assista a programas que vão te fazer cair na carne, que podem lançar um pensamento na tua mente. Toma cuidado com as conversas no teu trabalho, na tua escola. Sai da roda do escarnecedor. Pense em Deus. Essa é a sua parte. E você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Quem está com o seu livro em cima aí? Você está com o seu livro em cima? Você vai segurar ele agora neste momento. Segura o seu livro em cima aí agora. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar. E você vai pedir para Deus a libertação que você quer. Em que área da sua vida você precisa da libertação? Você vai, neste momento, fazer a sua oração. E você vai sair daqui liberto. A parte de Deus, Ele vai fazer. Aí, vai ser você fazer a sua parte. Se esforçar. Ter atitude. Ter atitude. A pessoa quer pro mundo, ela vira para os amigos e fala para os amigos assim, quando a pessoa quer pecar, ela fala, eu quero pecar, ponto final, ninguém tem a ver com a minha vida. É ou não é? Agora, quando a pessoa decide servir a Deus, ela está pensando, o que vão achar de mim? O que vão falar? O que vão... Tem atitude. Tem atitude. Você vai se libertar de tudo que não provém do Senhor. Hoje, neste momento, em nome de Jesus. Você agora, numa fé, você vai vir aqui na frente, você vai receber as 7 orações. Vai ser, na verdade, são as 7 profecias. Vai ser profetizado na sua vida. É uma oração rápida. Mas estes obreiros, eles se consagraram desde ontem, meia-noite. Eles estão consagrados, estão em jejum.
Cada um já pedindo desde ontem, orando por você, intercedendo por você, pedindo por uma área da tua vida. Você vai sair daqui completo. Nós não vamos aceitar que uma área da tua vida você tenha libertação e na outra área você não tenha. Porque então você não liberta. A libertação, para que seja libertação, ela tem que ser total e completa. Amém, pessoal? Amém. Então vai ser assim, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que o líder vá orientando cada um a vir. E você que, até você ser chamado para vir receber a oração, você vai ficar aí no seu lugar. E você vai fazer dessa canção a sua oração. Você vai pedir para que o Senhor, Ele venha curar todas as feridas da tua vida. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, transforma. Transforma. Transforma essa pessoa. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Transforma. Liberta, Senhor, de todo mal. Liberta. Comecei a chorar, aí na caixa das lembranças lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar, entrei de vez naquela dança pra